agora, com vocês, o programa Exerça Sua Fé. Vamos embora continuar um pouquinho sobre isso que a gente vem conversando como palavra profética, que há um tempo novo. Aliás, eu tenho ouvido isso de outros pastores, sabe? É muito bacana porque Deus compartilha o mesmo Espírito, porque Ele está para fazer com a sua igreja aquilo que é geral, não é só num lugar. Alguém compreende? É um só Espírito. No domingo eu vou falar sobre isso. É interessante, né? Várias atribuições, membros, mas um só Espírito, que move, que inspira todos nós, debaixo de um comando que Ele tem deliberado. Ora, se eu sou corpo de Cristo, então todo mundo vai para aquele lugar, para aquela direção que Deus aponta. Então, quem tiver sensibilidade vai começar a perceber. E eu comentei um pouquinho aqui, numa dessas quintas-feiras, sobre sensibilidade. Não é a sensibilidade, estou magoado. Não é isso aí não. Isso aí é da carne. Eu estou falando sobre sensibilidade do Espírito, nós percebermos. Nós não estamos vendo com os olhos naturais, mas há uma percepção no corpo de Cristo que há um tempo novo, aleluia. Tem um tempo novo de coisas novas. E aí nós lemos aqui Isaías capítulo 43, versos 18 e 19, e muitas vezes eu estou mandando um zap para algumas pessoas sobre isso, porque eu percebo que preciso, recentemente para uma pessoa, dei uma levantada porque eu estava debaixo e falei, estou debaixo da unção do Espírito Santo para te dizer isso. E aí dei uma levantada na pessoa e pedi para que ela lesse Isaías capítulo 43, 18 e 19, porque esse é o momento. Então veja, como está escrito lá, está dizendo assim, sabe que você não percebe? Porque uma preparação de coração é importante. E eu quero te falar, para esse tempo avançar com a proposta de Deus, tem que ter esse tempo de preparação no entendimento sobre expectativa. Diga, expectativa. Se eu não tenho expectativa de que Deus tem coisas boas para frente, então já era. Porque, como eu venho conversando com vocês, quais são os sinais que indicam que nós vamos avançar? Do lado de fora, zero, nada. No mundo falido por um espírito que deprime e põe as pessoas e arrasam elas, como é esperar que é tempo de avançar e Deus cumprir uma proposta? Diga aí, gente. Eu quero que você pense, a gente tem que pensar com a palavra. Deus é sempre novo. Ele não está perdido, ele está numa construção. Lembra que eu falei sobre isso? Ele está numa construção. De repente, a pessoa que está no seu lado está no segundo andar. Ou, de repente, o que está do outro lado está no quinto. E, de repente, você está começando a fazer as bases agora. O que Deus está fazendo é uma construção na sua igreja. Ele está preparando a noiva. Aleluia, já falei sobre isso. A noiva não chega de qualquer maneira, descabelada, suada. Ih, meu Deus, não chega. Ele está preparando você. Está preparando eu e você para nós encontrarmos com Ele. Para nós passarmos para o propósito pós-terra, que eu já estou animado com Ele também. Estou te falando, cara. Estou animado com Ele. Às vezes eu fico olhando lá para frente, Senhor, e aí, manda lá uma galera comigo, deixa a rapaziada da Academia da Fé comigo, aleluia. Qual é a proposta? Nós vamos para onde? E tal. Isso aqui é maravilhoso. É você entender que Deus tem uma proposta na tua vida e a proposta que Ele estabeleceu não é de fracasso, não é de derrota, não é de falência. E se essas coisas acontecem é porque eu estou na direção errada, eu não aprendi a ter a sensibilidade de reconhecer e caminhar e perceber que quando Deus me mostra não é para dar errado, é para dar certo, diga aleluia! Cara, por isso que a gente fica animado. Pastor, mas estou tomando pedrada de tudo quanto é lado. Até parece que tu morreu, está bem vivo aí. Mas estou chorando. Pode chorar, mas continua andando. Você entende, que eu já falei, mas vamos repetir, eu quero te animar e fortalecer, não será a oposição das trevas que parará o propósito de Deus para a igreja, não será, nunca foi. Então, se eu não tenho a visão pelo ângulo da verdade, eu vou ficar com a única visão que o inferno quer que eu tenha, essa natural de ver luta, dificuldade, situações que não foram resolvidas ainda e tal, e eu vou ficar ali. Perdido. Você vai falar para mim, pastor, mas é fácil a gente olhar para uma situação que não foi resolvida
ainda? Não é fácil. Não é desconfortante viver com situações que, pastor, não é o seguinte, não são 6 meses em uma semana não, mas eu já estou nessa situação que parece que não resolve, gostei do parece, muito obrigado por isso, que não resolve tem 5 anos. Todos nós aqui, vai pegar, essa mensagem pega no teu coração, porque cada um de nós aqui convive com situações que nós já gostaríamos de ter resolvido e não foram ainda. De 2, uma. Vamos lá, agora eu vou te ajudar, sou teu amigo, hein? Ou você está fazendo besteira, não levanta a mão, agora não é o momento. Ou você está fazendo tudo o que você tem que fazer. Eu te mandei, você está com o teu celular aí? Acho que eu mandei um que o pastor lá de Campinas, não, de Joinville, mandou para o grupo de pastores do Remi. E eu achei interessante, algo simples, eu quero ler para você. Mas isso aqui é bem interessante, cara. E todo dia parece que a gente tem que dar uma refrescada, né? Aquele banho do Espírito Santo no nosso interior para dar uma refrescada e passar aquele limpador nos olhos do Espírito para compreender exatamente isso aqui que ele mandou. Eu mandei para a Deise? Não mandei para você? Tem certeza? Para quem eu mandei? Marcelo, mandei para você? Me dá aqui esse celular, meu filho. Agora, olha, vou aí pegar você, está olhando o celular, olha aí o Facebook, hein? Não é o momento, né, Sérgio? Ele foi e me edificou muito com essas palavras. Aí todos os pastores responderam, cara, valeu, obrigado, eu mandei também. Ele diz assim, precioso pastor, mas é que é para todos nós. Ok? Legal, preste atenção nessa. Se você está encontrando oposição ferrenha a um sonho ou projeto que Deus falou claramente ao seu coração, se você está fazendo tudo da maneira certa, detalhe importante, obedecendo princípios, não desista. A oposição pode ser um sinal de que você ouviu Deus e Satanás está tentando de todas as maneiras desencorajá-lo, para demover você do seu propósito e levá-lo à desistência. Já fui abençoado, você também está sendo. Agora pega isso aí, que essa é uma frase legal, olha só que legal. Insista, diga insista. Persista. Resista. Mas não desista. Não, agora no momento, uma salva de palmas, aleluia. Glória. Aí, pastor, arrebenta, garoto. Cabra levantou os pastores, não é não? Vou até repetir de novo, olha aí. Insista, persista, resista, mas não desista. Sujeitai-vos a Deus e resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Obrigado, Marcelo. Então, mandei aqui alguma coisa. A gente vai, se sujeita à verdade. Então, muitas vezes, nós estamos aí debaixo de um compromisso, e estamos caminhando com Deus, e parece que as coisas não mudam. Só parece. Porque um novo tempo chegou, uma promoção desse ano, de situações novas vão acontecer na tua vida. Toma posse, só estava esperando o tempo e o momento para isso acontecer. Chegou o momento. Daqui para frente, Deus vai cumprir tudo aquilo que Ele prometeu para mim e para você, cara. Que não tem mais tempo, porque a gente vive os últimos dias. Então, somos nós mesmos o alvo dEle, em terminar e completar toda uma proposta. Guarda isso no teu coração, é muito importante. Eu estava pensando um pouquinho, você pode ir lá comigo, no livro de Gênesis. Eu só compartilho um pouquinho daquilo que eu andei pensando. Passagens que nós conhecemos e situações que nós já lemos várias vezes, mas elas ficam registradas no nosso coração, né? Principalmente aqui em Gênesis capítulo 41, se a gente começar desde o 38, a gente vai ver coisas acontecendo na vida de José, né? E é legal assim, né? Porque a gente agora tem um relato do início e até o final. E esse é o detalhe interessante, porque a gente tem um relato da nossa vida no momento de agora, e todo um passado que já foi, mas fazer valer uma crença sobre o que está adiante como proposta de Deus, aí está o segredo.
Você sabia que é fácil começar crendo, mas o que é difícil é continuar crendo? Anota isso. Aí eu pergunto para você, como é que tu faz para continuar? Estava conversando com o Marcelo sobre isso, sobre a importância de você se reanimar no Senhor de maneira contínua. Você está esperando que alguém bata nas tuas costas para te animar? Então senta e fica bem sentado. Que nos dias de hoje, se você não for a representação do ânimo para outro, não adianta. Alguém lembra da passagem lá onde Davi, ele enfrenta uma situação de perseguir os inimigos, e quando ele volta, a sua cidade, ou todas as suas famílias, as famílias de todos que estavam com ele, foram completamente, a cidade destruída, foi roubado tudo, e levado cativo como escravos e tal. E aqueles que estavam com Davi, os valentes de Davi, chegaram até a pensar em apedrejar Davi, né? E está escrito uma coisa bem interessante lá, que aquilo eu grifei, e muitas vezes, diante da oposição que eu enfrento, eu faço exatamente isso. Eu estava conversando com o Marcelo. Lá está escrito assim, e Davi se reanimou no Senhor. Você entende isso? O que tinha do lado de fora para ele ficar animado? Nada, nada, nada. O que tem do lado de fora para a gente ficar animado? Mas a única coisa que nós temos é a palavra de Deus empenhada, o reino dele e a proposta dele. Então eu me reanimo em Deus por fé, porque eu creio nele. E aí um espírito começa a se levantar dentro de mim que me renova, que me fortalece, dá um novo ânimo. Quando você estiver desanimado, se reanime em Deus. Isso é que nós temos que fazer, porque se a gente for buscar alguém, muitas vezes esse alguém está pior que nós. Ok? Não está errado, nós temos um conforto uns dos outros, e nós temos que ser peças de ânimos uns para os outros. É assim que Deus chamou a mim e a você para sermos pessoas que encorajam outros, que levantem outros. Por quê? Porque isso está dentro de mim. Não adianta fazer isso da mente que não dá certo. Mas quando você abraça a proposta de Deus e sabe que Ele não falha, que o que Ele prometeu, assim como Ele fez com José, Ele cumpriu, diga aleluia. Por que não vai fazer na tua vida e na minha, diante daquilo que eu estou enfrentando hoje? Então assim, essas coisas têm que estar vivas. Pastor, está alegrinho com o quê? Eu estou alegrinho com o que Ele disse. Eu vou olhar para o lado de fora, aquilo que eu sinto, porque as coisas de fora, gente, não trazem ânimo verdadeiro. Pelo contrário, todo dia parece que a gente acorda, é um balde de água fria na tua vida e na minha. Não é verdade? Parece que os problemas aumentam, as pessoas estão piores, as coisas parecem que não estão se encaixando mais. O mundo está frágil, está desequilibrado, as pessoas estão desequilibradas, cara. Mas por quê? Quem vai equilibrar é o poder da verdade, é a palavra na nossa vida. Olha só que coisa interessante, vou falar um ridículo para vocês. Deus é que tem a proposta em relação à minha vida, então descansa. Ele não te mandou fazer uma proposta. Eu cheguei, nasci nesse mundo. Já a proposta de Deus inserida. Entendeu? Já está lá. É só eu descobrir a proposta dele, a dele é perfeita. Não tem que ficar pensando, eu tenho que seguir. Eu tenho que só discernir, ter essa sensibilidade e continuar. Alguém está entendendo o que eu estou falando? Pastor, mas assim e tal. Eu sei, gente, isso é uma verdade. Davi também enfrentou os homens de Deus, todos eles com propostas tremendas. Davi, exemplo, gente, de coisas que aconteceram com todos eles. A gente olha, grandes heróis da fé. Você também é o herói da fé. Você chegou até o dia de hoje e vai completar essa carreira, aleluia. É só entender isso, cara. Davi, tá, beleza, vamos ungir o menino, é rei agora, aleluia, olha aí o menino, cadê o palácio? Né? Quero mandar agora. Mas voltou o quê? Voltou a cuidar de ovelha. E aí a gente sabe que daqui a pouco a vida dele começou a descer ladeira. Quantos anos ficou assim? Uns 10, 12 anos. Moleque ainda, só começou a reinar, e a proposta de Deus começou a valer quando ele tinha 30 anos. Escuta essa. E beleza, começou 30 anos numa cidade chamada Hebrom. Ele começou então a reinar ali naquele lugar. Beleza, Judá começou a pegar.
Só que ele começou só a reinar Israel todo quando já tinha mais 7 anos para frente. E aí? Fala para mim. Tá, pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Eu quero te dizer que Deus, Ele não está com os olhos fechados, nem perdido em relação à tua vida e à minha. E o que eu aprendo aqui com a vida de José, de tudo aquilo que você já sabe, seria legal até você dar uma lida. De José enfrentar coisas que ele falou assim, caramba, jamais poderia imaginar passar sobre isso. Ele não fez nada de errado. Na sua inocência, ele só descortinou um sonho de Deus, algo que é uma proposta para os seus irmãos, o que não deveria ter feito. Mas ele fez. Legal, e dali por diante, ladeira abaixo. De ficar preso durante vários anos. Alguém está entendendo o que eu estou te falando? Caramba, em um lugar onde ninguém sabia que ele existia, nem ninguém vai fazer nada por ninguém, que o cara está lá, está encarcerado, é ali mesmo. Mas nós sabemos que as coisas mudam. E Deus, que havia empenhado uma palavra de proposta para ele, fez cumprir esse negócio. Mudando drasticamente a situação dele em questão talvez de minutos, saindo de uma condição, se barbeando, trocando de roupa para ser governador. Você está entendendo? O que é legal, e aqui eu quero só ir concluindo algumas coisas que são legais. Aqui no capítulo 41, o que me chama a atenção em toda essa jornada da vida de José, na prisão, e o que está acontecendo com ele, e quando ele chega aqui para ser governador, não sei se você já percebeu, e quando ele começa a dar declarações para Faraó, ele diz declarações, não que ele era aquele que fazia acontecer, porque era um revelador de sonhos, sempre colocando Deus. Deus revela as coisas. Esse garoto, ele vem passando por um tratamento. E é isso que acontece na minha vida e a tua. Olha, toma isso como posse nessa noite, tá bom? E toma legal no teu coração. Há um tratamento que Deus faz na minha vida e na sua, para cumprir propósitos. Ele não é simplesmente cumpridor de propósito. Ele é um cumpridor de propósito numa vida que vai sendo transformada. E se ele precisar usar situações que são desagradáveis, você continua meu amigo? Eu vou ter que dizer, hein? Preste atenção, ele vai fazer. Não, ele vai apertar a porca na pressão que ele sabe que pode, para cima de ti e de mim. Não tem jeito, ninguém sai dessa. Todos nós aqui somos uma porca sendo apertada. Vê lá como é que você vai ouvir isso aí, rapaz. Mas tá lá, ó. Beleza. Mas aí, gente, olha só, chega aqui, depois que então o governador diz coisas para ele, estabelece ele como autoridade, nós sabemos disso. E aí, José casa com uma pessoa, e ele aí, isso aqui me chamou a atenção bacana. Vai lá, verso 51. Então, Gênesis 41, verso 51. José, nasceram 2 filhos, que vieram a ser representantes das tribos de Israel. É super interessante isso, né? Legal, vieram 2 filhos para José. José, o primeiro, chamou de Manassés, pois disse, o que ele disse? Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos e de toda a casa do meu pai. Alguém lembra que no início do ano a gente estava falando sobre isso? De que Paulo disse, nós avançamos esquecendo das coisas que para trás ficam. Esse cara aqui podia ser um tremendo recalcado, é assim que a gente fala, né? De um cara todo quebrado, todo... Cara, por que você está assim? Porque eu fui traído. Mas fizeram isso comigo. Cara, isso é a pior coisa que pode acontecer. É o inferno te dar um rótulo e eu aceitar de que eu sou uma vítima. Oi, quem está vivo aí? Você não é vítima nenhuma. Você é filho do Deus Altíssimo. Não recebe rótulos de situações que você passou. Ou situações que, de repente, como eu falei aqui, te prendem. Esse cara podia ser um cara extremamente mau, porque fizeram maldade com ele. Ele podia retribuir dessa maneira.
Mas a gente vai lendo coisas que ele coloca e depois você vai vendo a declaração dele em relação aos seus irmãos. Você olha, epa, esse garoto, caramba, esse garoto tem, escuta o que eu vou te falar, ele tem a marca do céu no seu procedimento. Eu fiquei pensando algumas coisas sobre essa, uma delas assim, será que a grande vitória de José foi Deus ter cumprido o sonho na vida dele? Dele ser o governador, dele ser uma pessoa tão importante que outras nações estariam a seus pés? Porque isso do ponto de vista natural, cara, pode deixar a gente num tremendo orgulho e soberba, hein? É só dar poder para alguém que a gente vai descobrir se aquele cara sabe lidar com o poder que tem ou não. Agora é o momento de falar a Deus. Isso também acontece na igreja. Dá um título para alguém na igreja para você ver. Cara, eu já vi coisa doida acontecendo na igreja. Um dia um cara foi discutir com alguém, nem vou contar essa história, já contei, mas você sabe com quem está falando? Eu já falei, idiota, olha lá, o idiota já está falando, abriu a boca, já falou bobagem. Isso falando para um policial, um guarda da Polícia Rodoviária Federal. O senhor sabe com quem está falando? Eu sou o diácono fulano de tal. Eu, se sou o guarda, o policial prendi o sujeito, cara. E a gente vê a atitude de José, cara, em algumas coisas bem interessantes. Olha o próximo filho. Deus me fez esquecer, entre aspas aqui, Manassés, do meu sofrimento, cara. Olha para cá. Ele não permitiu que os sofrimentos definissem ele. Quem está ouvindo aí? Isso aí. Não faça isso. Porque eu e você vamos sofrer de uma forma ou de outra. Não vem mais esse culto quinta-feira, não. Eu sei que você vem. Porque você ama Deus, está com fome dele. Sofrer é bom, cara, igual vacina. Tinha uma agulhinha assim, boa. Às vezes, quando eu clinicava, chegava aquela, só falando assim, aquela desgraçada da mãe. Olha, se você não comer, o doutor vai te dar uma injeção, hein? Desgraçado, está tirando a confiança. Não, doutor, você não vai dar uma injeção para ele? Não vou dar, não, vai ser líquido oral. Falava na frente logo. Não vou dar. Por quê? Você quer matar seu filho assim mesmo? Assim? Volta aí. Então, essa agulha. Mas depois de você vacinado, você fica numa boa. Você entende? Cara, isso aqui é maneiro com Deus. Eu não sei como é que ele senta naquele trono e segura tudo isso. Os pratinhos. Você ia cair, ia ser despedaçado. Chegou ele, aleluia! E levantou o pratinho. Meu Deus, Senhor, obrigado. Eu não estou esquecido, eu não estou abandonado. Nem José, nem você, nenhum de nós, que nós somos filhos dele, ele cuida. Ele cuida de mim e de você. Ele não tem com esse negócio, eu não vi. Está vendo tudo? Aleluia. Esse é o meu ânimo, gente. Ele está vendo tudo. Então, próximo filho. Ao segundo chamou Efraim, pois disse, Deus me fez próspero na terra da minha aflição. As coisas estão para mudar. Na sua versão, tá? Me fez crescer, gostei. Deixa eu ler aqui, Deise, não dá? É na mensagem, né? Não é não? Essa Bíblia é do céu, né, Deise?
Como é que é? 41, 52. Então, legal. Ao segundo chamou Efraim e disse, muito boa essa aqui, anota aí. Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Ele já era adulto. Ele começou a governar com 30 anos. É isso que acontece. Ele entendeu tudo que Deus estava fazendo. Tanto é, que se você continuar lendo adiante, você vai ver que quando ele encontra com os irmãos dele, a primeira coisa que ele tem vontade é de quebrar os irmãos todinho. Botar na prisão, fazer pelo menos eles ficarem 10 anos. Não está escrito isso. Mas ele se revela aos irmãos e chora com eles. E diz assim, para de chorar, para eles, para os irmãos. Que dá vontade de quebrar os dentes dele da frente todinho. Legal, mas fala para os irmãos assim, ei, calma, olha só, presta atenção. Foi Deus que me enviou adiante de vós para preservar vocês. Então eu faço aquela pergunta de novo, será que o grande prêmio de José foi aquele cumprimento de um sonho de que ele seria um governador? Será que esse foi o grande prêmio? Não. O grande prêmio é que, por causa dessa situação, Deus trabalhou na vida de José de tal maneira que ele completasse esse processo e ele saísse mais semelhante a Deus. Guarda isso no teu coração. Eu que enfrento e você também, não vai acabar comigo, mas vai te transformar. Para que você seja uma pessoa melhor. Para que você seja uma pessoa mais semelhante a Jesus. Na sua maneira de proceder, de enxergar as coisas. Porque o que Deus precisa é de uma igreja semelhante a Ele. Ele não precisa de uma igreja que faça as coisas simplesmente, mas que seja semelhante. Porque o que toca as pessoas é o meu comportamento. Muitas vezes aquilo que eu falo não diz nada, mas o meu comportamento fala tudo. Palavras convencem, mas exemplos arrastam. Se eu sou um crente que não tem um comportamento de um filho de semelhança a Deus, e cada um de nós vai crescendo nisso, a gente sabe. Mas se eu não estou crescendo, e eu ainda tenho um comportamento de 10 anos atrás, se eu xingo, falo uma opção de coisa e tal, tem que dar uma olhadinha se realmente o amor de Deus, a pessoa dele está trabalhando na nossa vida. Porque eu tenho que ser diferente. Quem está entendendo isso aí? Não tem como. Quer se envolver com Deus, Ele vai mexer em você, vai mexer na minha vida. Ele vai transformar cada um de nós. Porque esse é o grande processo sobre a face da terra que nos faz avançar em todos os projetos. Mas esse é o número 1 dele. Que eu saia daqui, eu e você, mais semelhante a Jesus. Diga aleluia. Legal, você está aí no banho-maria, está sendo cozinhado, aleluia. Pode deixar, que você não vai ferver, não vai acabar não. Ele sabe como lidar com cada uma dessas situações. Quem compreendeu isso? Medita nessa passagem, é super legal. Você vai ver a conversa que José tem com seus irmãos, depois manda chamar o pai dele, tudo na programação de Deus. Mas ele precisava ter esse caráter, cara, para sustentar as coisas. Eu já comentei isso na Escola Atos, eu vou terminar dizendo isso. Na Escola Atos a gente ensina, e muitas vezes Deus está trabalhando na minha vida para que as propostas que Ele tem adiante, que sempre são de crescimento e progresso, eu possa sustentar porque eu fui transformado para isso. Porque se eu e você não formos transformados, não sustentaremos o que Deus tem de melhor. Porque não tem como coisas maiores ou um progresso, eu assumir aquilo na imaturidade, não tem jeito. Você não dá algo importante para o seu filho enquanto ele não tiver maturidade para. É bem interessante, na cultura judaica tem esse aspecto de que parece que quando é algo que é passado, quando chegam a 30 anos de idade, é uma data ou uma idade onde diria assim, caramba, agora é a idade então do meu filho, então agora tomar conta dos negócios da família. Ei, o nosso paizão, ó, aí, nós temos que cuidar dos negócios dele. Ok? O negócio dele é pessoas. E nós ajudarmos pessoas, edificarmos pessoas, animarmos, encorajarmos pessoas. Mas eu preciso estar sendo transformado. Transformando.
maturidade para sustentar. Diga aleluia. Alguém lembra que uma das frases que a gente falou aqui, e eu lembro isso que o Espírito Santo me falou, eu anotei, que nós precisamos de uma maior entrega das nossas vidas. E Deus sabe como falar contigo e comigo, que a gente tem que se entregar a Ele. E não tem jeito, gente, é uma entrega que muitas vezes é assim, eu quero trabalhar no Carlinhos, mas ele está fugindo de mim. Eu quero tocar no Carlinhos, porque quando Deus toca, quando Deus toca, é bênção. Ele não acaba comigo, Ele não me destrói, mas Ele sabe como moldar. Nesse Jeremias, eu sou o oleiro, Ele sabe. Então, se eu entendo isso, eu permito, cara, nós estamos no caminho certo. Ele vai cumprir, no momento certo as coisas mudam. E é um tempo novo. Tem mudanças, tem propostas. Deu para pegar isso? Então, bora ficar de pé, aleluia. Você que assistiu esse programa, eu quero fazer um convite para você receber a Jesus como Senhor e Salvador. Basta apenas você abrir o teu coração e convidá-lo para fazer parte da sua vida. É muito simples. A Bíblia declara que se a minha boca confessar Jesus como Senhor e eu acreditar no meu coração que Ele me ressuscitou dentre os mortos, a Bíblia diz que eu serei salvo. Portanto, está aí esse convite feito para você se tornar, nesse dia, uma nova criatura. Eu quero fazer um convite para você, um convite especial, para você participar da parceria com o Exerça Sua Fé. Essa parceria voluntária, é importante você entender isso. É uma parceria voluntária, justamente porque essa palavra que você tem ouvido tem transformado a sua vida. É uma oportunidade de nós darmos continuidade a tudo que Deus tem colocado no nosso coração para que a gente faça. Poder estender ainda mais essas fronteiras, levando essa palavra em maiores distâncias, em lugares ainda que não foram alcançados. Há tanta fome e sede espalhada por aí. Então, se você deseja ser um parceiro do Exerça Sua Fé, de maneira voluntária, basta apenas você acessar o site exerçasuafé.com.br. Lá você pode fazer a sua doação e automaticamente, todo mês, você receberá uma carta minha especial, que eu estou sempre mandando, e um kit com uma série de mensagens em MP3. E vai fazer toda a diferença e vai continuar edificando a sua vida. Dessa maneira, você contribuirá para que outras vidas também sejam transformadas assim como você está sendo transformado. Um abraço.